Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer aqui da nossa alegria, o nosso prazer em podermos mais uma vez juntos estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês, amigos e irmãos que nos acompanham diariamente estudando a Bíblia e também nos nossos momentos de oração às terças e quintas-feiras. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, dê o seu curtir, compartilhe. Vamos juntos fazendo com que o canal cresça e atinja outros lugares e as pessoas possam também ouvir sobre o amor de Deus através das redes sociais. Agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão nos ouvindo. Eu quero mandar aqui um alô especial para o Sidival e a Eliana, são lá de Minas Gerais. Também a Mari Freire de Codó, no Maranhão, lá na Cidade de Deus. A Dalva Santos de Ouro Branco, em Alagoas. Também a Lídia Martins de Ouro Branco, em Minas Gerais. Vilmar Antônio de Campo Belo, em Minas Gerais. Linda Marques de Boa Vista, em Roraima. Carlinhos Cardoso e o Marques e família, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Onofra Maria, também Dolores Polheim, o esposo Edmar de Guabiruba, Santa Catarina. Marlene Silva de Laranja da Terra, no Espírito Santo, também o Luiz Carlinhos Dutra de Gopoúva, Guarulhos. Rubi Luiza de Juazeiro, na Bahia. Assis Nascimento de Maracanaú, no Ceará. Nercilene Lima do Nascimento e filhos e também Maria Júlia, são do Rio Grande do Norte. Nós agradecemos a todos vocês, mandaremos sempre um alô, mas agora iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agradecemos, ó Deus, as bênçãos que tens concedido a cada um de nós, teus filhos. Agradecemos a tua misericórdia e amor por nós. E também, ó Deus, te damos graças por este dia, por este momento que teremos estudando a tua palavra. Pedimos a unção do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a entendermos a tua palavra e tirarmos lições para a nossa vida e praticá-la e nos preparando para o encontro contigo. Abençoe a todos que nos ouvem onde quer que estejam, em especial aqueles que estão pedindo orações. Tu sabes muito bem os problemas que cada um enfrenta. Faça, pois, a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo esta semana, na nossa série Praticando o Cristianismo, onde nós estamos falando a respeito dos profetas e o clamor que eles tinham para que o povo se voltasse da idolatria, para que o povo se voltasse das injustiças e da falta de misericórdia, para que andasse humildemente com o seu Deus. E nós então vamos hoje falar um pouco sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele também advertiu o povo para que abandonasse os seus maus caminhos. E quando nós imaginamos assim, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né, que foram destruídas por causa dos seus pecados, nós sempre pensamos na vida promíscua que eles viviam, não é mesmo? A imoralidade sexual que imperava em Sodoma e Gomorra, e nós sempre pensamos que Sodoma e Gomorra foram destruídas principalmente por causa desses pecados da imoralidade sexual. Mas o profeta Ezequiel, em Ezequiel 16, verso 49, ele diz: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Deus, entre outros pecados que Sodoma e Gomorra, o povo que ali habitava, cometeram e por causa disso foram destruídos, foi exatamente a soberba, a fartura de pão que eles tinham, e eles ignoravam os necessitados, os pobres, eles não amparavam. E esse pecado, irmãos, também existe hoje quando nós procuramos viver a nossa vida espiritual de uma forma individual, pensando só em nós mesmos. Nós nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor e que estão perecendo.
Nós nos preocupamos em não transgredir os mandamentos de Deus, né? Não fazer isso, não fazer aquilo e tal, mas nós nos esquecemos do principal, que é o amor ao nosso próximo. Então Deus diz o seguinte, faça essas coisas, mas não esqueça daquelas. Quer dizer, guarde os mandamentos, mas não esqueça de praticar o amor para com o seu semelhante. Deus requer isso de cada um de nós. E então, embora claramente Deus não tenha ignorado as outras formas de depravação encontradas na cidade de Sodoma e Gomorra, o foco de Ezequiel foi a injustiça econômica e a falta de cuidado para com os necessitados. E então eu pergunto, será que aos olhos de Deus, esses pecados econômicos eram tão graves quanto as perversões sexuais? Sim. Esses pecados de falta de amor para com o nosso próximo é tão grave quanto a perversão sexual, quanto a imoralidade, quanto tudo que nós estamos vendo de ruim neste mundo. Nós lemos em Ezequiel capítulo 34, Ezequiel 34, versos 2 a 4, nos diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Uma palavra dura do profeta Ezequiel aqui contra os pastores, que na época eram os sacerdotes que existiam, que eles estavam preocupados com eles, com o seu bem-estar, e não se preocupavam com as ovelhas, que eram o povo de Israel que andava desgarrado, sem pastor para cuidá-las, para se preocupar com as suas necessidades. E ainda nós lemos em Ezequiel capítulo 34, verso 7 em diante, nos diz assim: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Aqui nós encontramos uma profecia a respeito da vinda do Messias, do Senhor Jesus. Toda essa linguagem que nós lemos aqui é uma linguagem metafórica. As ovelhas citadas aqui são as pessoas que pertenciam ao reino de Judá e também pertenciam ao reino de Israel. Os pastores que não cuidavam bem das ovelhas são os sacerdotes, o rei, os mestres da lei, os quais não gastaram tempo e interesse para cuidar bem do rebanho do Senhor. Eles dominaram sobre Israel, dominaram sobre Judá com mão de ferro, sem justiça, sem amor e sem misericórdia. Foram pastores gananciosos, aproveitadores, os quais queriam somente ter ganhos e não deram a devida importância à situação espiritual do povo. Então, eram pastores descuidados, pastores relapsos, homens maus. Eles dominaram com dureza e
sem misericórdia sobre o povo de Deus, deixando o povo abandonado à sua própria sorte. Eles não agiram conforme a vontade de Deus. Então, Deus anuncia a estes maus pastores que dentro de algum tempo enviará a Israel e a Judá um pastor especial, pastor este que fará toda a vontade do Senhor e cuidará com justiça, amor e misericórdia do seu rebanho, a casa de Israel. Este foi o anúncio profético da vinda do Messias, libertador e salvador a todo o povo de Israel, quer do norte, quer do sul. E este mesmo pastor hoje está também cuidando de cada um de nós. Este mesmo pastor está chamando a todos os povos para que venham a ele, para que encontrem nele descanso, encontrem nele a paz, encontrem nele a justiça, a misericórdia. Deus está nos convidando para que possamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e que nós possamos não pensar somente em nós, mas naqueles que estão precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio. E quando nós assim o fizermos, nós estaremos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Mateus 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.